A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacouenda Doido. Olá, meu amigo. Saudações. Faço votos de boa saúde e ótima disposição. Hoje pretendo conversar contigo em torno dos nossos pensamentos. Sabemos todos que se há alguma coisa que torna o ser humano algo especial e diferente dos animais, é claramente a sua capacidade e habilidade para pensar. Sabemos também que o pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Por esse motivo, pode-se dizer que o pensamento é um produto da mente e que pode surgir mediante atividade racional, do intelecto ou por abstrações da imaginação. Em seu pensamento, geralmente o homem detém uma imagem diferente de si mesmo. Uma imagem centrada em suas convicções, pressupostos e crenças que o tornam tão diferente de todos e unicamente igual a si mesmo. O estilo de vida da pessoa é fortemente determinado pela sua forma de pensar, obviamente. Se penso, logo existo, já muitos filósofos assim o diziam. Então, todo ser pensante irá procurar sempre determinar sua vida com base na sua estrutura de pensamento. A Bíblia fala muito sobre esta capacidade do homem de pensar e tendo em conta o facto de que os pensamentos são de natureza privada, secreta, intelectual, ser capaz de conhecer com exatidão o pensamento de outra pessoa é uma habilidade exclusiva de Deus, digamos assim. Bom, isso é algo muito catequético, digamos assim. Nada mais evidente e previsível do que afirmar que Deus conhece os pensamentos do homem. O Salmo 94, por exemplo, o versículo 11, é bastante assertivo quando diz: "O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos." Repare no modo como a última oração do texto que li define o pensamento do homem quando afirma que são pensamentos vãos. A questão que não se quer calar é a seguinte: por que Deus acha que os pensamentos do homem são pensamentos vãos? Bom, o pensamento pode implicar uma série de operações racionais, como já me referi, como a análise, a síntese, a comparação. No pensamento fazemos generalizações, abstrações. Por outro lado, também deve-se ter em conta que o pensamento não é só refletido na linguagem, como também determina a linguagem. Portanto, e a linguagem trata de transmitir os conceitos, os juízos e os raciocínios do nosso pensamento. Mas apesar de toda a profundidade científica em torno do pensamento, o meu texto afirma que o pensamento do homem é visto pelo Senhor como sendo algo vão. Bom, há algo aqui realmente curioso. Não são os outros homens que irão concluir que o pensamento do outro homem é vão, mas será o Senhor. Porque os outros homens, algumas vezes, irão achar proeza, até mesmo nos pensamentos mais estranhos que hão de brotar na mente de outro ser humano. De certeza que as ciências militares na altura acharam ter sido um pensamento de grande proeza por parte do senhor chamado Kalashnikov, penso que é assim que se pronuncia, que é o criador da AK-47, uma arma criada e inventada para matar outras pessoas. Ou ainda podemos imaginar como foi visto como sendo algo de grande pensamento e algo estrondosamente incrível quando o pai da bomba atômica, Robert Oppenheimer, inventou a arma ou então inventou a bomba atômica. Portanto, todos esses pensamentos para outros homens se calhar foram encarados como grande proeza, mas Deus de certeza o terá considerado como um pensamento maléfico e vão. Portanto, existem diferentes tipos de pensamento. Por exemplo, pode-se mencionar o pensamento dedutivo, quando nós começamos a pensar do geral para o particular, ou o pensamento indutivo, quando partimos de uma realidade particular para depois fazermos as nossas generalizações. Também conhecemos o pensamento analítico, que consiste na separação do todo para conhecer melhor as partes. Ou então conhecemos todos os pensamentos sistemáticos ou o pensamento sistemático, cuja ideia é ter uma visão complexa de múltiplos elementos com as suas diversas interrelações,
E, finalmente, também, todos nós conhecemos, obviamente, o pensamento crítico, que procura avaliar, digamos, a profundidade do conhecimento. Mas todas estas formas de pensamento correm o risco de serem vistas como sendo vãs, quando são analisadas na perspectiva de Deus, pois há caminhos que ao homem parece direito, mas sabemos, a Bíblia subejamente diz que este caminho pode ser um caminho que leve à morte. Chegados então a este ponto, talvez uma pergunta se mostre oportuna. Que pensamentos tens de ti mesmo diante da grandeza de Deus? Veja que eu não perguntei o que você pensa sobre si mesmo partindo da Constituição da República, do seu país. Não se trata de querer saber o quanto vale ou o quanto vales, tendo em conta a sua origem étnica, cultural ou intelectual ou outra coisa parecida. Eu gostava que pudesses ouvir teus pensamentos a respeito de si mesmo, ok? Pensar sobre você mesmo, mas partindo do conceito da grandeza, da majestade e da soberania de Deus. Porque o ser humano se acha estar sempre em vantagem quando se compara com outros seres humanos, pois ele acaba considerando-os como menos instruídos e menos fidalgos, digamos assim. Ali então ele começa a desenvolver um conceito de superioridade vergonhosamente incrível, de tal sorte que passa a pensar em si mesmo e em sua origem como sendo prestigiosa e preeminente, e absolutamente a dos outros como sendo inferior à sua. Mas o texto que li afirma que Deus encara o pensamento do homem como sendo um pensamento vão. Então chegamos a este ponto, podemos juntos concluir que o que pensamos sobre nós mesmos é conhecido por Deus de um modo tão profundo que isso possui, na verdade, grandes implicações. Ou seja, saber que Deus conhece o mais profundo dos nossos pensamentos, isso possui variadíssimas implicações. Uma das primeiras implicações é, se afinal Deus sabe todos os pensamentos, é mister que Ele nos ajude quando nossos pensamentos servirem de tormento à nossa mente, não é? Essa é a primeira implicação, que tem como base o amor de Deus. Sabemos que Deus é amor e logo, se Deus nos ver em uma condição aflitiva, movida pela astúcia dos nossos pensamentos, então Ele virá em tempo oportuno em nosso socorro. A segunda implicação, ao afirmarmos que Deus conhece os pensamentos do homem, isso também aponta para uma postura de autocorreção, porque, na verdade, quando sabemos que Deus sabe o que pensamos, assim ficamos conscientes de que podemos mentir a todos, mas menos a Deus. E isso já possui implicações de soberania, porque nós podemos mentir ao juiz, podemos mentir ao advogado, mas quando chega a hora de conversarmos de forma aberta e frontal com Deus, simplesmente nos mostramos incapazes de poder mentir porque Deus conhece à partida os nossos pensamentos. A terceira e última implicação que apresento aqui é que quando afirmamos que Deus conhece os pensamentos do homem e os considera vãos, então isso prova que o homem nunca poderá surpreender a Deus e que toda a maldade que emana do coração e dos pensamentos do homem sempre irão apontar para o controlo rigoroso e soberano de Deus. Ou seja, Deus nunca se achará surpreendido pelas atitudes do homem porque já lhes conhece o pensamento. Portanto, para terminar, diria que cuide de seus pensamentos, trate de suas convicções e reavalie suas ideias, sobre tudo mesmo. E comece a pensar em que acreditas, pois todo o pensamento do homem, perante a face de Deus, afinal, não passa de coisas vãs. Pense nisso e fique com a bênção de Deus e até a próxima ocasião. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.